Olá! Para quem está na batalha dos concursos e tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, no edital, chegou ao lugar certo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos instrumentos mais importantes de transparência e que, olha, despenca em prova: o Relatório de Gestão Fiscal, com foco total nos artigos 54 e 55. E para começar, já lanço uma pergunta-chave. Qual é esse documento que funciona como um verdadeiro check-up periódico das contas públicas, hein? Bom, quem pensou no Relatório de Gestão Fiscal, o famoso RGF, acertou em cheio. É exatamente ele que mostra se a gestão pública está, de fato, seguindo as regras do jogo. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro vamos entender o que é o RGF. Depois, quem são os responsáveis por ele, o que ele realmente mostra, quais os prazos e as consequências de não cumprir e, claro, no final, um resumão com tudo o que importa para gabaritar na prova. Então vamos lá, direto ao ponto. O que é, afinal de contas, esse tal de Relatório de Gestão Fiscal? Entender o propósito dele é o primeiro passo para dominar o assunto de vez. Olha, o RGF não é só mais um pedaço de papel na burocracia, não. Pensa nele como se fosse um extrato bancário super detalhado do governo. A cada 4 meses, ele tem que ser publicado para que toda a sociedade possa ver e fiscalizar como o dinheiro público está sendo usado. É uma ferramenta de transparência fundamental que vem lá do artigo 48 da LRF para a gente conferir se os limites de gastos de dívidas estão sendo respeitados. Mas não adianta só ter o relatório, né? Alguém precisa se responsabilizar por aquelas informações. E é aí que entra o artigo 54 da LRF. Ele é bem claro e diz exatamente quem tem que botar a caneta no papel e, com isso, assumir a responsabilidade por tudo que está escrito ali. E repara só no peso dessa responsabilidade. Não é um técnico qualquer ou um diretor que assina, não. A lei exige a assinatura dos chefões de cada poder e também do Ministério Público. Ou seja, é o prefeito, o governador, o presidente da República, os presidentes dos tribunais, das assembleias. Todo mundo coloca o nome ali, assumindo pessoalmente que aquelas informações são verdadeiras. Isso mostra o quão sério é esse documento. E calma que não para por aí. Além dos chefes, o parágrafo único do artigo 54 ainda exige a assinatura do pessoal da área financeira e do controle interno. É como se fosse uma dupla checagem, sabe? Uma camada extra de verificação para garantir não só a responsabilidade política, mas também que os dados estão tecnicamente corretos. Agora sim chegamos no recheio do bolo. O que de verdade tem dentro do RGF? É o artigo 55 que detalha todo o conteúdo. Aqui é a hora da verdade para a gestão fiscal. É o momento em que as cartas são colocadas na mesa para todo mundo ver. O ponto crucial do relatório é exatamente esse comparativo. O coração do RGF, que está lá no artigo 55, é essa tabela. De um lado, o montante apurado, ou seja, o quanto o governo gastou de verdade. Do outro, o limite legal que a LRF estabelece. É aqui que a gente vê preto no branco se os gastos com pessoal, o tamanho da dívida, tudo isso está sob controle. E por que esses itens são tão importantes? Porque normalmente são eles que mais consomem o dinheiro público e que podem comprometer a saúde financeira do governo no futuro. Mas o relatório é mais do que só uma lista de números. Se algum limite foi ultrapassado, por exemplo, o gestor é obrigado a dizer ali no RGF o que ele está fazendo para consertar a situação. E no último relatório do ano ainda entram informações extras, como quanto dinheiro tem em caixa e como está a situação dos famosos restos a pagar, que são aquelas contas que ficam de um ano para o outro. Ok, vamos para uma parte que as bancas de concurso, elas adoram cobrar prazos e penalidades. Porque não basta só fazer o relatório, né? Tem que publicar no tempo certo. E se não publicar? Aí a LRF mostra os dentes com consequências bem sérias. Anota e grifa bem este número: 30 dias. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 55. O RGF tem que ser publicado em até 30 dias depois que o quadrimestre acaba. Esse é o prazo fatal e é aquele tipo de detalhe que com certeza pode aparecer na prova. E aí vem a pergunta que vale um ponto na prova. O que acontece se o prazo não for cumprido? Bom, a LRF não costuma perdoar atrasos, e as punições são automáticas e bem duras. E as consequências, como a gente pode ver, são bem diretas e pesadas. Se o governo não publicar o RGF no prazo, a lei corta o recebimento de transferências voluntárias e proíbe que ele contrate novos empréstimos. Traduzindo isso, o governo deixa de receber dinheiro para convênios de obras e também não pode mais pegar dinheiro emprestado. É um bloqueio financeiro sério, que afeta diretamente a capacidade de fazer qualquer coisa até que a situação seja regularizada. Bom,
Estamos chegando na reta final. Agora é hora de juntar tudo que a gente viu num resumo bem direto ao ponto, com aqueles fatos que não dá para ir para a prova sem saber. Se fosse para resumir o RGF numa ideia só, seria esta. É um relatório que sai a cada 4 meses, com um prazo de 30 dias para ser publicado. A função dele é comparar os gastos mais críticos, como pessoal e dívida, com os limites da lei. E o mais importante, se não cumprir o prazo, as sanções financeiras vêm com tudo. Dominando esses pontos, o entendimento do tema fica muito mais sólido. E para fechar o raciocínio, nada melhor do que a própria lei. Essa citação, que está logo no primeiro artigo da LRF, resume perfeitamente o espírito da coisa. O relatório de gestão fiscal é, na prática, a materialização desse princípio. Uma ação transparente para evitar problemas e corrigir o que estiver errado. E para finalizar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu sobre a estrutura, os responsáveis, as consequências, fica a pergunta: será que o RGF é só mais uma formalidade burocrática? Ou ele é de fato o verdadeiro pulso que mede a febre da responsabilidade fiscal no nosso setor público? Fica aí a questão. Bons estudos e até a próxima.